Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você, meu amigo e minha amiga. Hoje, mais uma vez, aqui juntos para falar sobre a liturgia eucarística e os ritos finais. A segunda parte, então, da Santa Missa, desta abordagem sobre a Santa Missa, na aula de número 12. Vamos conversar, então, diretamente sobre este tempo, porque nós temos muita coisa para falar aqui nessa aula de hoje. Então, a liturgia eucarística, que nós chamamos de liturgia eucarística, na verdade, é a missa propriamente dita, como a gente também chama, como a gente se refere a esta parte da celebração. A missa propriamente dita. Ela começa, então, com o ritual do ofertório, no qual nós temos a apresentação das oblatas. Então, as oblatas são o quê? São as oferendas que o sacerdote apresenta no altar em nome de Deus. Aqui o sacerdote funciona como o sacrificador, como alter Christus, assim como nós determinamos e chamamos ao sacerdote. Depois a oração sobre as oblatas, a oração eucarística, a prece eucarística, a consagração, propriamente dita, e os ritos da comunhão. Bom, a missa, ela recorda então o que? A ceia, a última ceia que Jesus teve com seus discípulos, que nós também chamamos a Santa Ceia, porque nesta ceia, de um modo muito especial, Jesus instituiu o sacramento da comunhão. Quando Jesus tomou o pão e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. Quando Jesus tomou o cálice e disse, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Nesse momento, Jesus instituiu para nós, na nossa crença, na nossa fé, o sacramento eucarístico, tá certo? O ritual da missa, a liturgia eucarística propriamente dita, começa com o ofertório. Nós vimos na primeira parte, na aula anterior, inclusive, nós abordamos isso, sobre a liturgia da palavra, sobre os ritos iniciais, a antimissa, sobre a missa dos catecúmenos, que é até a liturgia da palavra, e agora nós estamos vendo a missa dos fiéis, que é a parte do ofertório. A partir desse momento, na Antiguidade Clássica, as pessoas, então, que eram batizadas, que tinham os sacramentos da iniciação cristã, porque recebiam os 3 sacramentos, né? O batismo, a confirmação e a comunhão. Aqueles adultos que recebiam esse sacramento de iniciação cristã, eles podiam então fazer parte do momento do ofertório. O ofertório, antigamente, ele era, como nós estávamos numa sociedade agrária, então as pessoas traziam os frutos da terra. O ofertório é um momento, então, de oferecer em união com toda a igreja a nossa dádiva, a nossa oferenda. Oferecer a Deus o nosso gesto de reconhecimento e de gratidão. Os fiéis são incentivados a ofertar, a ajudar a comunidade, a partilhar os seus bens na ajuda à comunidade e na ajuda humanitária. Porque o ofertório serve para essas duas finalidades, a manutenção do templo e a ajuda humanitária. É para isso que serve o ofertório, né? Para auxiliar, para colaborar na vida da comunidade. E também, no ritual do ofertório, é oferecido o pão e o vinho, né? Que são os elementos que vão se tornar sacramento durante esta celebração. A matéria do sacramento é o pão e o vinho, que vão ser consagrados e se tornarão corpo e sangue de Cristo. Este pão e vinho remete à ceia judaica e remete também àquele ofertório de pão e vinho que está lá descrito em Gênesis, quando a Bíblia refere-se a Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote misterioso que Abraão encontra no caminho, né, mais precisamente próximo a Jerusalém, por isso ele é chamado Rei de Salém, Rei da Paz, naquela região de Jerusalém, especialmente ali no Monte Moriá, onde o Abraão vai oferecer, inclusive, vai, digamos, levar seu filho Isaque como uma oferenda viva a Deus, né, e ali prefigurando a entrega de Jesus Cristo à humanidade. Vejam só, este Melquisedeque, sem genealogia, desconhecido, que aparece na Bíblia naquele momento e depois desaparece, é mencionado na carta de São Paulo aos Hebreus, falando que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, a gente tem estabelecido um culto dentro do cristianismo, um culto místico da ordem do pão e do vinho. Como Melquisedeque que oferecia pão e vinho a Deus. O sacrifício de Melquisedeque não era um sacrifício cruento. O que é cruento? Cruento é aquele que há derramamento de sangue, como eram os sacrifícios da lei mosaica, né? Que estão descritos em Êxodo e Levítico, e também Números e Deuteronômio. Não era o sacrifício
de Melquisedeque era feito no pão e no vinho. E a este Melquisedeque, Abraão ofereceu o dízimo de tudo que ele possuía. Então, vejam que ali também está prefigurado essa nossa entrega, este nosso ofertório. Um ofertório dado não como sobra, mas um ofertório dado como partilha, como dom, como algo sublime, algo grandioso que nós levamos até Deus, tá certo? E recorda então também a última ceia de Jesus. Nessa apresentação das oferendas, tem sentido de louvor, de agradecimento a Deus, reconhecendo que todo o dom vem dele. Prepara então a comunidade para a grande oferta com Cristo ao Pai na oração eucarística. Não precisa falar necessariamente de pão e vinho, o canto que nós cantamos. É um momento de descontração em que a Assembleia está sentada. Pode ser cantado todo pela Assembleia ou só o refrão, alternando com o coral ou solista. Pode também ser só instrumental. Então, nós estamos falando aqui precisamente como é que é o canto de oferenda. Porque durante o momento que o padre oferece e que a comunidade participa, oferecendo também os seus dons, né? Oferecendo o seu dinheiro ou a sua oferta como alimento, doação de roupa, enfim, as oferendas que são apresentadas nesse momento do ofertório, elas são apresentadas juntamente com o canto de apresentação das oferendas, o canto do ofertório, como a gente chama, tá bom? Uma sugestão importante, canta-se durante a procissão dos dons e enquanto se prepara a mesa. Quando o presidente da celebração se aproxima do altar para bendizer o pão e o vinho, interrompe-se o canto. Assim a Assembleia pode acompanhar a oração, respondendo, cantando, no fim de cada uma, bendito seja Deus para sempre. Isso é no ritual mais moderno da própria Igreja Romana. Nós mantivemos a tradição de fazer a oração durante o canto de oferenda. Ou se não, o padre também faz a oração em voz alta, num canto, um fundo instrumental, para que as pessoas possam ouvir então e participar da oração de oferenda, tá bom? Ali então nós vemos as gravuras, né? O padre retirando o véu do cálice, tá? Que ele monta o corporal, retira o véu do cálice, e nesse véu do cálice ele inicia o ofertório, tá? Lembre-se que o ofertório é de Jesus, ele é o pão vivo, ele é o sagrado alimento. Então, quando o sacerdote está tirando o véu do cálice, né, e colocando do lado do cálice, ele lembra que Jesus está sendo despojado de suas vestes. Então nós vamos começar agora a fazer aqui uma comparação dos momentos daquilo que acontece na celebração litúrgica, especialmente na liturgia eucarística, ou na missa propriamente dita, a missa dos fiéis, com os mistérios sagrados da vida de Jesus, tá bom? No ofertório, quais são os gestos então? O sacerdote retira o véu do cálice, despojando, depois ele toma o pão do céu, o pão, e olha ao céu e oferece a Deus, tá? E depois ele deposita a hóstia no corporal diretamente. Ele coloca a patena embaixo do corporal. Vejam que o corporal já está estendido, a hóstia colocada embaixo do corporal. A hóstia colocada sobre o corporal e a patena vai ser colocada embaixo do corporal. Por que ele faz esse gesto de colocar a hóstia sobre o corporal? Recorda Jesus sendo colocado nas vestes fúnebres, né? Jesus sendo colocado na veste mortuária, na mortalha, tá bom? E esse oferecimento, então, a Deus, recorda o sacerdote sacrificador. Depois ele põe o vinho no cálice, sem benzer, ele não benze o vinho, ele benze a água com a oração própria e continua a oração e põe a água no cálice e termina a oração. Então, a água são 2 gotinhas somente, tá? A água recorda aquela água que foi vertida do lado de Cristo, tá? Então é só um pouquinho de água para uma quantidade maior de vinho, que seria o sangue do Salvador. Durante a oração, durante o momento que ele coloca água, então ele que abençoa as galetas. Outro detalhe importante, não é o acólito que coloca vinho e água no cálice do padre, preste atenção. É o ministro sagrado. Se houver um diácono, o diácono pode fazer isso, pode colocar no cálice do sacerdote. Mas se não houver diácono, então é o próprio sacerdote que coloca. O acólito apresenta a galheta, o padre pega a galheta na mão do acólito e coloca dentro do cálice, tá bom? Isso ele faz do lado direito dele, né? Ele leva à direita, depois ele vem ao centro e oferece o cálice, né? Depois ele faz a oração em espírito de humildade e pede a força do Divino Espírito Santo. Vem Espírito Santo, né?
e abençoai estas oferendas que nós vos apresentamos. Interessante voltar à questão do vinho e da água. Do lado de Cristo saíram sangue e água. O padre pega o vinho e não abençoa, o vinho representa Cristo, por isso ele não abençoa. Pega a gota da água e abençoa, a água representa os fiéis, a nossa lágrima de arrependimento. O vinho não fica aguado, mas a água adquire cor, perfume e sabor do Cristo. Quer dizer que os tesouros dos méritos de Cristo santificam os fiéis sem manchá-lo. Então, por isso que tem pouca água e muito vinho. Cristo toma conta do nosso ser. Olha que coisa bonita a espiritualidade da liturgia. Por fim, o lavabo. Vejam bem que se for uma celebração solene, chamo a atenção para vocês, após o oferecimento do cálice e da oração Vinde Espírito Santo, né? E transformar e abençoar esta oferenda que é derramada aqui diante do altar de Deus, o que acontece? Pega-se o turíbulo e faz-se a incensação das oblatas antes do lavabo. Então, numa celebração solene, se incensa pela segunda vez o altar, desculpa, pela terceira vez, porque lá no Evangelho já foi cessado também, pela terceira vez há o ato da incensação, incensando as oferendas que ali são apresentadas e o próprio altar, tá bom? Lava novamente à direita, né? E faz a oração do Salmo 25, lava-me minhas mãos entre os inocentes e me aproximo do vosso altar, ó Senhor, tá bom? É a recordação do lava-pés. Aqui está a forma de fazer a incensação das oblatas. Então, ele incensa, ele faz uma cruz, depois uma outra cruz lateral e uma terceira cruz, né? Então ele diz assim, que este incenso, por vós abençoado, se eleve até vós. Ele reza assim, com as 3 cruzes sobre o cálice. Depois ele diz assim, dois círculos, de dentro para fora. Então, e desça sobre nós a tua misericórdia. Aí ele volta, né? Então ele faz esta incensação das oblatas. Depois ele incensa o altar naturalmente, como nós já vimos em outro slide lá no começo, tá bom? Após a incensação das oblatas, vem o lavabo, como nós falamos, e a oração, chamada oração secreta. O que é a oração secreta? Secreta porque antigamente só o padre falava em voz baixa esta oração, por isso secreta, na qual ele apresenta as oferendas a Deus, aquelas ofertas que foram ali colocadas no altar do Senhor. É a oração das oferendas, a oração sobre as oferendas, ou também no nome antigo, a oração secreta. Após a secreta, vem o prefácio. Então, ele eleva o coração, né, para o alto os corações, já os temos para o Senhor, são os corações levantados a Deus para a contemplação das realidades celestes. E depois convida a comunidade a cantar ou a rezar o santo, né? Aqui uma coisinha sobre o canto do santo. Tem a finalidade de aclamar, exaltar e bendizer o santo de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É a grande aclamação que conclui o prefácio da oração eucarística, ou louvor de Deus na celebração da palavra. O texto é de origem bíblica, está em Isaías 6,3 e Mateus 21,9, e é importante que seja proclamado o texto integral sem alterações. Deveria ser sempre cantado. É o texto do santo, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, que de preferência é interessante que a igreja cante o santo, tá bom? Depois, é interessante também chamar a atenção para o gesto dos fiéis e dos acólitos nesse momento da missa que nós começamos a celebrar a consagração, que é o cânon, que é a parte comum da missa, tá? Então, nesse momento, se ajoelha, né? Na hora do santo, se ajoelha, se coloca de joelhos, né? Se toca a campainha, porque é um sinal da presença dos anjos ali celebrando a divina liturgia, e os fiéis e o acólito se ajoelham para o cânon, tá? Todos ajoelhados recordam que Jesus é preso. O silêncio remete ao silêncio da noite em que Jesus foi capturado. Então ali nós estamos celebrando a Sexta-feira Santa. É a morte de Jesus, tá? Por isso esse profundo recolhimento, né? O caminhar do padre ao celebrar lembra Cristo sendo mandado de um juiz ao outro, né? Do juiz iníquo ao outro. Ele sai da direita e vai para a esquerda, né? Então dos judeus para os gentios. Então recorda também essa transição de Jesus naquele momento da sua paixão, tá bom? A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo está nas vestimentas do sacerdote.
né? Através das vestimentas litúrgicas, o sacerdote se veste da paixão de Cristo. Por isso o sacerdote tem que usar os paramentos sagrados, que nós já falamos em outra ocasião, né? O padre se reveste do quê? Vamos recordar aqui quais são as vestes que o padre tem durante a celebração da missa? Vamos lá então. Ele está com a sua batina. Se ele não estiver de batina, ele vai estar com a túnica, né? Mas se ele está com a batina, ele coloca o amito. Então, de preferência, sempre coloca o amito, até para proteger aqui a túnica, a gola da túnica, né? Ele coloca o amito, que é aquele capacete da salvação. Depois ele coloca a túnica ou a alva, que é rendada. Coloca o símbolo, cruza a estola, se é sacerdote. Se é bispo, solta a estola. E depois coloca sobre tudo isso a casula da cor litúrgica da celebração competente, tá bom? O cânon é a parte central da preparação ao sacrifício incruento da missa. Então lembre-se que para nós cristãos a missa é um sacrifício incruento, não há mais derramamento de sangue. O sangue que foi derramado é o sangue de Jesus para a nossa salvação e é isso que nós recordamos na celebração da Santa Missa. O padre estende as mãos sobre as oferendas, então após o prefácio, para recordar que Deus repousa suas mãos sobre o seu filho, para que Deus não abandonou seu filho à própria sorte, antes o ressuscitou dos mortos, tá bom? Depois coloca as mãos sobre o altar, então depois que ele faz, estando vos rogamos ao Pai, depois ele coloca a mão, nós vos suplicamos humildemente, né? E aí, nessa oração, ele se recorda que o sacerdote é sacerdote da nova aliança, e o sacrificador em comunhão com Cristo. Por isso coloca a mão sobre o altar, porque o altar é a representação do próprio Cristo, né? A consagração, o padre apoia-se no altar, como nós vemos aqui, então, nesta gravura que nós temos aqui, tá? Então o padre apoia-se no altar para dizer que nós estamos apoiados em Jesus para a consagração. Depois ele toma a hóstia, então, Jesus presenteou a hóstia, isto é meu corpo, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Jesus presente no vinho, nas duas espécies, então, consagradas, tá bom? O padre faz um círculo completo, tá? Quando ele levanta a hóstia, ele faz um círculo completo. Por que ele faz um círculo completo? Inclusive para o lado que não tem pessoas, tá? Porque ele celebra para os vivos e também para os mortos. Ali se une o céu e a terra. Ali se une o presente e a eternidade. Então a igreja crê que durante a celebração da missa se abre um portal para a dimensão espiritual. Tá certo? Então o padre também celebra para a dimensão espiritual. Por isso ele faz o círculo completo, que é o círculo sagrado, tá bom? A demarcação do território sagrado. A consagração, a separação do corpo e do sangue de Cristo, sacramentalmente a imolação de Jesus. Jesus se oferecendo, por isso, né? Pela nossa salvação, tá bom? A elevação, como nós falamos, recorda-se que Jesus foi elevado na cruz. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. É isso que acontece quando nós olhamos a hóstia no altar. Nós estamos fixados em Jesus, nós somos elevados para Jesus. É um momento sublime, é um momento sagrado, um momento precioso, que nós temos que levantar o nosso olhar para a hóstia, tá certo? Você não precisa ficar de cabeça baixa. Você fica de cabeça baixa durante as palavras que o padre pronuncia, mas depois quando o padre levanta, que está tocando a campainha, você toca a campainha para alertar o povo que é necessário levantar os olhos ao céu, porque ali está o nosso Senhor. Eu atrairei todos a mim, diz o Senhor, tá bom? Aqui o ritual então da consagração, né? Aqui os gestos, né? O padre fazendo os gestos, tá? Ele ajoelha, ele levanta, ele põe a hóstia no corporal, ajoelha, tá? Da mesma forma o vinho, tá? Ele faz a mesma coisa, tá? Vejam, percebam o detalhe dos dedos aqui conexos, tá? Os dedos juntados, por quê? Porque ele tocou na sagrada reserva. Então aquela reserva é consagrada. Então, a partir do momento que ele faz a consagração, ele segura esses dedos, né, até o momento final, o momento após a comunhão, que é a ação de graças, onde ele vai purificar o cálice e purificar os dedos dele. Também, durante essa hora, então ele vai se manter com os dedos assim. Por isso que não se faz abraço da paz agora também, nós já fizemos anterior, para evitar que haja o contato do padre com os fiéis nesse momento de consagração, nesse momento de elevação espiritual até Deus. Agora, a conversa, o colóquio é entre os fiéis por meio do padre para com Deus. Por isso, o silêncio absoluto na igreja, o respeito sagrado, né? É importante que as mulheres, por exemplo, possam utilizar o véu como símbolo sagrado delas, né? Elas que estão ali na Assembleia. Não é sinal de submissão, é sinal de respeito aos anjos, como diz
o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, né? Vale a pena então depois nós vermos essa questão também do uso do véu, tá certo? E por isso faz o segundo ofertório. O segundo ofertório são as orações após a consagração, tá? Que remete a Jesus pregado na cruz por todos nós. Aí são uma sequência de orações, né? Por isso, ó Pai Celeste, nós vos imploramos humildemente que aceiteis, né? E depois faz a conclusão do cânon com a elevação menor, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai onipotente, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Não, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. E esse momento final, com as cruzes, com as 3 cruzes aqui do per Cristo, com Cristo em Cristo, recorda-se a morte de Cristo. E nos lembra as palavras de Jesus, tudo está consumado. Com Jesus, nós podemos fazer a oração que Jesus nos ensinou, né? Então, o louvor final, após as narrativas da paixão de Cristo, é o por Cristo, e que pode e deve ser cantado também, tá? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai onipotente, pertence e é dada toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então a comunidade responde, tá? Devido à importância que tem essa oração. Ao final dessa doxologia final, dessa verdade de fé, dessa aclamação de Deus final, da Trindade Santa de Deus, da sua consagração ali no altar, com Cristo nós podemos chamar a Deus de Pai. Ele é o Filho unigênito do Pai e nós, uma multidão de irmãos, pelo seu sacrifício. Por isso nós rezamos nessa hora, somente nessa hora, após a consagração, após a presença real de Jesus, é que nós podemos chamar a Deus de Pai no altar. Por isso que o Pai Nosso vem agora. Pai Nosso é rezado ou cantado, com as mãos dadas ou com as mãos levantadas, depende da conveniência e oportunidade da Assembleia, mas é interessante sempre ter essa consciência de que Cristo está presente e por isso nós ousamos chamar a Deus de Pai, tá bom? Todos unidos à oferta de Cristo, por Ele reconciliados com o Pai, pode exclamar com amor e confiança, Pai Nosso. Por isso que nós falamos, né? Esta oração ensinada por Jesus pode ser dita em grande exultação. Convém mesmo que seja cantada. É a oração preparatória por excelência para a comunhão. Não deve ser substituída por outras palavras que não as do próprio Evangelho. Quem canta, toda a Assembleia, né? Porque é a oração de todos nós. É o Pai Nosso. Depois vem as orações universais. São as orações que o padre apresenta em nome da comunidade diante do Cristo vivo no altar, né? Que é a oração pela igreja, a oração pelos vivos, a oração pelos mortos, a oração pelos santos, a oração pelos assistentes e o último pedido que é livrai-nos de todos os males, em que ele faz o sinal da cruz, tá bom? Depois dessas petições, ele faz a fração da hóstia, né? Que é o momento, né, em que se quebra a hóstia, né, numa celebração silenciosa. A fração da hóstia simboliza o lado de Cristo transpassado. Tá? Então retira-se uma pequena fração da hóstia. Tá? Por isso que nós quebramos a hóstia, para recordar isso. Tá? Os 3 sinais da cruz que o padre faz com o pedaço da hóstia sobre o cálice são os 3 dias que Cristo esteve morto. Né? O padre deita a fração, quer dizer, os 3 dias, contabilizando o dia que ele já ressuscita. Né? Então, o padre deita a fração da hóstia no cálice, é a junção do corpo e do sangue de Cristo. E simboliza a ressurreição de Jesus no 3º dia. Então, quer dizer, esse gesto da fração da hóstia pega o Senhor morto, tira da cruz, coloca no túmulo e depois já apresenta Jesus ressuscitado. Olha que coisa bonita. Após essa ressurreição, então nós podemos chamar o Cristo de Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus, que é o símbolo da Páscoa, né? Cordeiro de Deus que também pode ser cantado, é uma oração que também pode ser cantada, é o canto da Assembleia que acompanha o rito da fração do pão. Significa que, enquanto houver pão para ser partido, o canto deve ser executado. Ao término da fração, encerra seu cordeiro com a sua terceira invocação, dai-nos a paz. Não é função de quem preside começar o cordeiro, e sim do povo, ou coral, ou de um solista tornando com o povo. Tá? O povo pode cantar, então, o cordeiro. Tá bom? Porque é o povo que diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Né? Muito bem. O véu eucarístico, que está no sacrário,
recorda que Jesus se escondeu aos discípulos de Emaús, de forma que eles não puderam reconhecer, mas falavam com ele face a face. Jesus, escondido no véu das sagradas espécies, está tão próximo de nós e podemos falar com o Senhor face a face. Olha que mistério bonito, né? E é nesse momento, então, do Cordeiro, que o diácono, né, vai buscar o Santíssimo Sacramento na capela do Santíssimo ou no sacrário. Se o sacerdote estiver sozinho, ele também vai lá com o acólito para buscar o Santíssimo Sacramento. Gente, quando o padre vai se aproximar do sacrário para buscar o Santíssimo, ele abre o sacrário, ele vai ajoelhar, toca-se a campainha, tá certo? A campainha sempre é um sinal sagrado chamando o povo ao respeito, né? Então, é um momento que se ajoelha o sacerdote, se ajoelha a congregação para se preparar para a comunhão. E aí vem a antífona da comunhão, que são versículos que recordam a alegria dos apóstolos ao verem Jesus ressuscitado. Porque a comunhão é Jesus posto dentro de nós, nos ressuscitando também. Tá bom? Então nós vamos receber Cristo. Nós vamos nos tornar sacrário vivo. Tá? Os acólitos, vejam aqui uma coisa importante, acompanham com a patena da comunhão. Olha a patena da comunhão aqui. Né? Para que as partículas, quando a pessoa está recebendo o Santíssimo Sacramento, não caiam no chão, sob o risco de sacrilégio, tá certo? Então, sempre o acólito acompanha com o Santíssimo Corpo de Cristo. E o padre vai com a Sagrada Reserva, o corpo e o sangue de Cristo, tá? O cálice sagrado e a âmbula. Se o padre não consegue carregar, um dos acólitos carrega um véu, né, uma vimpa, como aquela vimpa que é usada para carregar mitra, bácula, né, uma vimpa, para que ele possa carregar também a Sagrada Reserva junto com o padre. Tá? Durante a comunhão, né, que as pessoas se ajoelham na mesa da comunhão ou no genuflexório, de preferência receberem ajoelhadas. É importante manter esse costume dentro das nossas igrejas, que as pessoas recebam a hóstia consagrada de ajoelhadas, tá certo? É pela unidade das vozes, a união espiritual dos comungantes. Demonstra também a alegria dos corações por receber Jesus Cristo no mistério pascal. Então Jesus se faz pleno na Eucaristia e nós cantamos a nossa alegria nesse momento. Também não é necessário prolongar ininterruptamente durante todo o tempo da comunhão. Às vezes é interessante aproveitar a oportunidade para intercalar versos com interlúdios instrumentais, facilitando a interiorização, as pessoas meditarem sobre o mistério eucarístico, sobre a comunhão do corpo de Cristo. Após a comunhão, se for oportuno, tá bom? O sacerdote e os fiéis oram por algum tempo em silêncio. É interessante manter o sagrado silêncio, podendo a Assembleia entoar ainda um hino, salmo, outro canto de louvor, ou até mesmo uma música instrumental para manter aquela concentração. Tá? Cante vossa glória, Senhor, os nossos lábios, cante em nossos corações e nossa vida, e já que tudo é vosso dom, tudo que somos, para vós se oriente o nosso viver. Após este momento, gente, né, então se dá a ação de graças, né? O padre vai purificar o cálice, então o acólito vai apresentar para o padre a água, né, para que ele possa purificar o cálice. Ele vai colocar os 2 dedos ali que ele estava usando, lembra os 2 dedos, né, que ele distribuiu a Eucaristia, tudo. Ele vai purificar esses 2 dedos e purificar o cálice também após ter fruído do sangue de Cristo antes. Aí ele vai purificar o cálice para enxugar com o sanguíneo, tá? Por isso se chama sanguíneo, enxuga o sangue de Cristo, né? Então, aí terminado isso, ele monta novamente o cálice. Vamos recordar a montagem do cálice? Então, como é que o padre monta o cálice? Vai dobrar o corporal, vai colocar de lado, vai colocar o cálice no centro, sanguíneo, patena, pala, véu do cálice, o corporal vai colocar dentro da bolsa do corporal e coloca a bolsa em cima do cálice. E entrega esse conjunto para o acólito que coloca ou na sacristia ou na credência, a própria credência que está ali ao lado. Após esse momento, o padre volta então ao lado inicial da celebração, à direita do altar então, o missal é transferido para a direita novamente, para rezar a oração pós-comunhão, né, que simboliza os ensinamentos de Jesus aos apóstolos nos 40 dias após a sua ressurreição. E no final de tudo, a missa está terminada, significa a ascensão de Jesus, quando ele enviou seus discípulos em missão. Ide por todas as nações, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, Jesus manda-nos também sermos missionários, tá certo? Então, a missa é isso, esse conjunto de gestos, de ritos, que recorda a vida de Jesus,
a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. A bênção final recorda o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, por isso ela é feita em nome da Trindade. O Pai que nos criou, o Filho que nos salvou, o Espírito Santo que nos santifica. E isso despede a Assembleia. Tá? Vamos fazer agora algumas considerações finais sobre esta nossa aula de hoje, então. Pelo que vimos, os símbolos contam a história da salvação que está codificada neste maravilhoso rito da missa. Então, participar da missa não é só ouvir a homilia e receber a hóstia, não. É estar mergulhado, imerso nessa história de salvação tão rica, que é um rito incomparavelmente belo, que não existe nenhum rito tão maravilhoso como a Santa Missa nesta parte do céu, tá certo? O rito da missa não é só a riqueza dos símbolos também, mas a ação de Deus. Deus está vivo, presente. Por isso nós temos milagres dentro da missa, por isso que a missa é viva. Né? Toda missa, toda Santa Missa é de cura e é de libertação. Né? A missa de cura e libertação. Toda missa é de cura e libertação. Porque a missa em si traz esta riqueza plena, que é a presença do Senhor Jesus Cristo vivo no meio de nós. Tá? Isso nos traz também as graças, os frutos da fé e da santidade. E com isso, gente, eu queria encerrar então esta aula de hoje te dizendo: aproveite para estudar cada vez mais a liturgia sagrada, tá certo? Nós falamos en passant todas as cerimônias da missa, mas todos os dias você deve buscar conhecer mais a celebração da missa, tá bom? É uma riqueza. E cada vez mais melhorar a sua atitude na liturgia da missa. Seja como um participante, um ouvinte, ou como alguém que está ali acolitando, que está ajudando na celebração da missa propriamente dita. Que você colabore, então, com essa grandeza que é a celebração do Reino de Deus nessa terra, tá bom? Um forte abraço, continua firme nestes estudos, nós contamos com você nesta caminhada espiritual, nós contamos contigo para nos ajudar nesse trabalho tão importante que é o respeito à Sagrada Liturgia e que é cada dia mais fazer uma liturgia bonita, aceitável, agradável ao Senhor nosso Deus, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, fica na paz.